Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero falar sobre o tema Ouvindo a Voz de Jesus. Numa sociedade onde tudo é comunicado através de imagens, nós, os cristãos, somos chamados a ouvir. Em uma sociedade onde tudo é feito com pressa e correria, nós somos chamados a parar e ouvir. Em uma época, em uma sociedade onde surgem tantas vozes falando conosco, na medicina, na política, na economia e na sociedade em geral, nós, os cristãos, somos chamados a ouvir apenas uma voz, a voz de Jesus. Em João 10, 27, Jesus faz a seguinte afirmação: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse tema de ouvir a voz de Deus é tão importante, irmãos, que é o que separa os justos dos ímpios. Pois os justos são aqueles que ouvem a voz de Jesus falando através da palavra de Deus, e por isso eles creem na mensagem do Evangelho. E então eles são alcançados pela graça de Deus e têm as suas vidas transformadas para viver para a glória de Deus. Os ímpios são aqueles que têm os seus ouvidos tapados e não conseguem ouvir, não conseguem discernir a mensagem de Deus para os homens. Por isso eles são rejeitados por Deus, por isso as marcas da graça de Deus não se encontram em seus corações e por isso eles estão afastados de Deus e andam em seus próprios caminhos. Se você é uma ovelha de Cristo Jesus, você deve estar com seus ouvidos atentos para a voz do Mestre. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, irmãos, é preciso que nós tenhamos um tempo para parar e ouvir claramente aquilo que Jesus está falando conosco. E Jesus, ele fala conosco especialmente através da palavra de Deus. Essa é a forma que Deus escolheu se revelar para os homens na Bíblia Sagrada. Em Hebreus capítulo de número 1, nos é dito que o Senhor falou de diversos modos, em diversos tempos, através de seus profetas. Mas nos últimos dias falou através do Filho. Quando Deus Pai envia o seu Filho ao mundo, ele manda para os homens a mensagem mais eloquente e a mensagem final, que é a mensagem do Evangelho. Quando Cristo Jesus se encarna, quando ele vai até a cruz e morre por pecadores como nós, quando ele ressuscita e quando ele se ascende aos céus, completando assim a sua glorificação, nós temos a mensagem mais eloquente e importante de todas. A mensagem final de Deus para os homens é que nós devemos ouvir aquilo que Jesus disse para nós. Nós devemos seguir a Jesus. E só é possível seguir o pastor se nós estivermos ouvindo a sua voz. Mas o nosso maior problema, irmãos, é que nós raramente paramos para ter um tempo a sós com Deus. Nós estamos muitas vezes como Marta e não como Maria. Marta esteve atarefada e ocupada com muitas coisas quando Jesus estava na casa dela. Enquanto Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do Salvador. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, e ter o nosso coração mergulhado em devoção, ter a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo, para que nós consigamos discernir a voz de Jesus e para que nós tenhamos tempos exclusivos para Deus, para ouvir a voz de Deus, para que a partir disso nós vivamos a nossa vida de maneira com que a sabedoria bíblica guie os nossos passos, de maneira que a vontade de Deus seja feita através de nós. Cuidado para que as vozes do mundo não falem mais alto ao seu coração do que a voz de Jesus. Cuidado para não dar mais atenção para aquilo que está no mundo aí fora e para aquilo que Satanás diz para nós através dos pecados da carne, ao invés de dar ouvidos para a voz de Jesus, a voz mais poderosa, a voz mais doce, a voz mais sábia, a voz mais eloquente, a voz mais maravilhosa é a voz de Jesus.
E não existe nada que pode se comparar a isso quando nós ouvimos a voz de Jesus falando ao nosso coração. Que nesse tempo, meu irmão e minha irmã, nós possamos colocar os nossos ouvidos para ouvir a mensagem do Mestre mais uma vez. E que através de uma vida de devoção, uma vida onde nós seguimos Jesus e ouvimos a voz dele, nós possamos glorificar o Senhor e ter direcionamento e encorajamento da parte de Deus para nós descansarmos os nossos corações aflitos aos pés do Salvador. Eu convido você a orar comigo. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque Jesus é o nosso bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. E ele diz aqui no texto de João 10:27 que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos ouvidos para termos discernimento em relação à mensagem de Jesus Cristo, à mensagem do Evangelho. Que nós encontremos nesse tempo de pandemia, de quarentena e de tantas dificuldades, Senhor, um tempo exclusivo para ouvir a voz de Jesus. Que o Senhor seja glorificado através de nós e que sejamos as ovelhas que o Senhor conhece, ovelhas do seu pasto, que fazem a sua vontade e que seguem os seus passos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.